Muito bem, a primeira leitura continua na profecia de Ezequiel, é o momento que antecede a devastação de Israel. O reino do norte já tinha caído, o reino do sul, Judá, estava prestes a ser totalmente destruído pela Babilônia. Ezequiel andava lá no meio, em nome de Deus, pregando, admoestando, corrigindo. E, como todo bom profeta, não era ouvido pelo povo. E aqui ele fala algo terrível, ele anuncia por meio da sua própria boca o que Deus tinha dito. Deus vira e fala: olha, vocês são sábios, com talento e habilidade adquiriste fortuna, vocês acumularam ouro e prata, grande tino comercial, acham-se quase como um Deus, né? Aí vem Deus e fala: vou trazer contra ti os povos mais violentos dos estrangeiros. Eles puxarão suas espadas contra a tua bela sabedoria e profanarão o teu esplendor. Aqui, pessoal, um ponto crucial para a gente entender como funciona o nosso relacionamento com Deus. É o próprio Deus que permite que essas coisas aconteçam. Fica esse folclore, essa lenda de que o mal aqui, o mal ali, Deus nos proteja do mal. Aqui é o próprio Deus permitindo o mal. E o mal não para nisso. Ele vira e fala: vocês vão baixar a cova, morrerão de morte violenta, cairão que nem circuncisos. Ah, é um Deus punidor, é um Deus vingativo. Não. Esse é o grande ponto. O interesse de Deus, e a gente já viu no próprio profeta Ezequiel, não era que esse povo morresse. O interesse de Deus era que esse povo se convertesse. Mortos desse jeito, o destino deles era melhor do que o de continuar vivo não convertido. Pessoal, isso é gravíssimo, porque isso vale para a gente hoje. Nossa relação não é a mesma relação de um povo sob a lei, nossas promessas são completamente diferentes, mas é o mesmo Deus. E não adianta ficar olhando para isso aqui, pensando, não, isso era o povo antigo, o Antigo Testamento, né? Como se vamos sair de fininho porque isso aqui não é com a gente. Isso aqui é com a gente. Vamos lá. Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. O salmo de hoje é tirado do Deuteronômio. E, claro, tem uma evidente relação com a primeira leitura. Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. Nosso evangelho é um evangelho extraordinário, Mateus 19, e é uma passagem muito conhecida. Jesus vira e fala: olha, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino. Os discípulos ficaram espantados. Mas como assim? Então quem pode ser salvo? Atenção, essa é a frase mais importante do evangelho. Para os homens, isso é o quê? É ser salvo. Ser salvo é impossível, mas para Deus tudo é possível. Atenção, ser salvo para o homem é impossível. Ah, mas e se ele for um perfeito cumpridor da lei? E se ele for um perfeito conhecedor e executor do bem, né? Na dicotomia conhecimento do bem e conhecimento do mal? O próprio Jesus vira e fala: isso é impossível. Mas para Deus tudo é possível. Deus faz isso ser possível por meio de Jesus, que vem e no seu sacrifício torna possível. Não é a pergunta? Então quem pode ser salvo? Para Deus isso é possível por meio do sacrifício. A passagem continua e a questão do rico versus o que eram os discípulos leva Pedro a dizer: olha, nós deixamos tudo e te seguimos. Que nós haveremos receber? Porque aqui Jesus estava falando era do jovem rico, que foi incapaz de deixar suas riquezas para seguir Jesus. Para então Jesus dizer que era muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Aqui o termo rico, Jesus está falando em primeiro lugar de dinheiro. Não adianta também vir com teorias, não, aqui ele está falando das riquezas, que podem ser riquezas artísticas, não, ele está falando em primeiro lugar de dinheiro. E ele está falando de dinheiro porque de todos as âncoras que nos prendem e as algemas que nos mantêm presos,
O dinheiro é a número um, gente. Não adianta, o dinheiro é a número um. Agora, claro que você pode ler isso de uma forma mais ampla e imaginar tudo aquilo que obstrui a possibilidade de você chegar a Jesus. E aí, talvez outras coisas além do dinheiro se encaixem nessa categoria. Mas não adianta imaginar que ele não está falando de dinheiro, porque ele está falando sim. E se você é uma pessoa rica, tenha cuidado. Mas tenha muito cuidado. Porque quando ele vira e fala dificilmente um rico entrará no reino dos céus, ele está falando em primeiro lugar dos ricos. Não adianta ficar vindo com teorias que é possível, ele está falando é muito difícil. E aí então Pedro fala, não, mas nós largamos tudo e te seguimos, que haveremos de receber? Aí Jesus vira e fala, em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, olha só, havei de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso aqui é para gente. Nós podemos sentar nesses 12 tronos. Os 12 tronos, que em primeiro lugar estão destinados aos apóstolos, né? Vamos ler desse jeito, está destinado a todo aquele que deixar tudo e seguir Jesus. Puxa, mas deixar tudo significa que eu tenho que vender minhas coisas, lá. Eu diria que no extremo, sim. Se você não consegue lidar com o seu dinheiro e acha que ele vale muito, é melhor você se livrar dele. E aí Jesus ainda fala, todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mães, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Puxa, então quer dizer que se eu deixar minha casinha eu vou receber 100 casas? Não, não é isso. Porque não existe promessa, apesar de haver grandes interpretações no sentido de que a promessa em Cristo é também da gente ter grandes recursos na terra. O recurso na terra que a gente tem e pode contar é o pão nosso de cada dia. Esse você pode ter. O pão nosso, pode não, vai ter. Você terá, é o pão nosso, a sua subsistência você terá, vai viver com a dignidade segundo Cristo, não segundo o mundo. Agora, quando vem Jesus e fala, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna, o que ele está falando é que seja lá o que você fizer nessa vida, você na eternidade vai ter muito mais. E olha, quando ele fala 100 vezes, evidentemente isso aqui é uma figura de linguagem, ele não quis dizer 199, 98, ele quis dizer infinitas vezes mais. 100 é uma figura de linguagem querendo dizer muito, ele podia ter dito 1000 vezes mais, 1 milhão de vezes mais, que tudo ainda ia ser pouco, perto do que é o infinitas vezes mais. E aí ele termina com a frase, muitos que agora são os primeiros serão os últimos. Por primeiro, ele está falando justamente do primeiro neste mundo. Rico, que brilha, um monte de coisa, tá? Mas olha lá, vai ser o último. E os que são os últimos, hoje, aos olhos do mundo, serão os primeiros. Asher